de Deus era escravo do povo egípcio, que era um povo macumbeiro, ocultista, espírita, e que controlavam tudo o que tinham no mundo. Ele não entendia por que essa situação. E um dia, ali no deserto, ele teve uma visão de Deus. Ele viu uma sarça que ardia, mas não se consumia. E a sua mente disse: isso não é possível. E se aproximou. Dentro dessa chama havia uma voz. E essa voz vai dar uma informação para Moisés. Uma informação. A única informação que Moisés precisava para mudar de vida. A única informação que eu e você precisamos ter para ter a nossa vida mudada. Havia 80 anos, e Moisés já era uma pessoa de 80 anos, que ele queria respostas, que ele buscava a esse Deus poderoso. E de repente, quando ele se aproxima ali da sarça, ele ouve uma voz que disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés disse no seu interior: isso é uma brincadeira, isso não pode ser real. Eu sou velho e estou delirando. Eu estou ficando louco aqui nesse deserto. Tem 80 anos que eu busco a esse Deus e não consegui encontrá-lo. E agora eu vejo uma planta queimando e uma voz que diz que é Ele. Essa informação se repete: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E tire as tuas sandálias, porque o lugar que tu estás é santo, porque eu estou aqui. Moisés recebe essa informação. É a única informação que importa. É a informação de impacto. Ele conhece o problema se chama Faraó. Ele conhece as suas dificuldades, da onde ele veio e aonde ele está. E ele sabe do poderio de Faraó, do sistema. E essa voz diz para ele: vá e diga a Faraó que deixe o meu povo ir, para que me sirva no deserto. Moisés diz: é brincadeira? Você está falando comigo? Eu tenho 80 anos. Há 40 anos atrás eu era forte, eu era um príncipe no Egito, e tentei fazer alguma coisa, e olha o que deu. E mais 40 anos depois, o Senhor me parece, eu estou louco, o Senhor me aparece dizendo que eu posso libertar a Israel das mãos do grande e poderoso Faraó. E Deus disse: eu sou o Senhor. E um poder entra naquele velho de 80 anos. Um poder. O poder dessa revelação energiza o espírito de Moisés. O impacto da força que vem do alto entra em Moisés. E Moisés então parte de volta para o Egito com uma missão. Repita comigo: uma missão. E ele vai com essa missão.
Porque quando Deus disse para Moisés e revelou essa informação, eu sou o Senhor. A princípio, Deus não convenceu Moisés. Mas Moisés continuou ouvindo a Deus. E quando ele ouviu, aí ele foi convencido. Quando você ouve Jesus, você pode não dar crédito à primeira audição, mas se você continuar ouvindo, você fica convertido. E ele diz para Moisés: Moisés, eu vou enriquecer você. Eu? Sim. Diga para todo o povo, para todos os escravos, maltrapilhos, lá, que estão lá no Egito, que eu vou levá-los para uma terra que mana leite e mel, que vou enriquecê-los, e que vou fazer deles, todos deles, homens de uma riqueza espiritual e de uma riqueza material tão grande, que todo o resto da humanidade virá a Jerusalém, virá a este povo para ter conhecimento e para ter riqueza. E Moisés é convencido por Deus. E ele caminha e vai até Faraó. E em Faraó está o governo de Satanás. Existem 10 principados com os quais Satanás controla todo mundo da época. E entra Moisés com um cajado na mão. E com esse cajado, ele faz prodígios e maravilhas na terra da Torre de Babel. Ou seja, na terra de Canaã. A terra do Egito é a terra da Torre de Babel. A Bíblia diz que Moisés faz sinais e prodígios na terra de Cã. E quando ele faz sinais e prodígios, ele vai destronando todos os principados do Egito, que amarravam o povo de Israel a uma vida de miséria, a uma vida de preconceitos, a uma vida de doenças, a uma vida de necessidades, a uma vida solitária, a uma vida de pobreza absoluta. E ele começa então a destruir todos esses principados. E ele chega várias vezes diante de Faraó. E o que Moisés tem é somente uma palavra. Ele não tem armas. Ele não tem armas. Ele não tem espada. Ele não tem escudo. Ele não tem títulos reconhecidos por Faraó. Ele tem uma palavra. E ele tem um cajado. É a única coisa que ele tem. E Faraó treme diante das palavras de Moisés. Porque os principados estavam sendo abalados. Deus vai colocar uma palavra no seu coração nesta manhã. E essa palavra e esse conhecimento vai mudar a sua vida. E essa palavra vai mudar o coração da sua família. E essa palavra vai fazer tremer os principados que amarram a tua família em condições de necessidades várias. E esta palavra vai transformar a sua geração. Moisés tinha somente uma palavra. E ele vai com esta palavra. E com essa palavra, o poder de Deus se manifesta. O próprio Deus, ele sai da boca de Moisés, porque ele é a palavra. E diz então, preste atenção no que nós lemos aqui, no capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso. Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Mas, entretanto, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido.
Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você tem várias informações ao meu respeito. E quem passou essas informações para você, foi através de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu vou dizer uma coisa para você, Moisés. Abraão, Isaque e Jacó não sabem perfeitamente quem sou eu. E ele continua dizendo assim: mas eu estabeleci um concerto com eles. Eu dei uma promessa para eles. E eu vim para cumprir a minha promessa. Eu vim para transformar a vida do meu povo que está no Egito. Eu vim para mudar a vida deles. Abraão, Isaque e Jacó não me conheceram perfeitamente, mas tu vais saber muito mais do que eles. E quem és tu? Pergunta Moisés para Deus. E Deus diz: diga para Faraó que o eu sou te enviou. E quando Moisés diz para Faraó: Faraó, em nome de quem? Quem te enviou? Moisés diz: o eu sou me enviou. A hora que Moisés diz isso, Faraó não entende. Mas os principados que estavam amarrando a vida do povo de Deus entendem perfeitamente de quem eles estão falando. Quando Deus coloca uma palavra em tua boca, tudo aquilo que é do mal te respeita. Quando Deus coloca uma palavra em tua boca, ainda que as pessoas que estão te ouvindo não te entendam, mas aquele que está no invisível, amarrando a tua família na miséria, na doença, na pobreza, ele vai entender e também vai compreender que vai ter que bater em retirada, porque o Senhor é contigo e Deus estabeleceu uma mudança, Deus estabeleceu um tempo novo, Deus estabeleceu que vai usar você e vai fazer uma transformação, e você é respeitado do mundo espiritual, porque assim como Moisés, Deus também te deu uma palavra. Se você recebeu uma palavra de libertação, de cura, se expresse, dê glória a Deus e exalte ao nome de Jesus. E aí, nós vamos encurtar. Você já sabe o que é que acontece. Israel sai do Egito, como você saiu do mundo. E quando sai do Egito, se entra para um deserto. Assim, quando sai do mundo, o cristão também entra para um deserto. Muitas pessoas se levantam contra a sua decisão. Sua família se levanta contra a sua decisão. E você entra para um deserto. Mas você, quando converte e sai do mundo, você não conhece Deus completamente, você conhece em parte. Então, o que é necessário fazer? Ir para o Sinai. O Sinai é onde se aprende como se relacionar com Deus Todo-Poderoso. O Sinai é onde se aprende o princípio da honra. É onde se aprende os mandamentos do Senhor. É onde se aprende a conhecer a Deus e como tratar a Deus. Depois do Sinai, vem a terra da prosperidade. Nós sabemos que Moisés, quando acontece a última praga, aí Deus cria a Páscoa. Repita comigo: Páscoa. Porque Deus
tinha uma porta aberta, através do ritual da Páscoa, para que Israel saísse da escravidão, para que Israel saísse da doença, para que Israel saísse dos conflitos emocionais, e toda a vida do povo de Israel fosse transformada. E através do ritual da Páscoa, o poder da realização da Páscoa, que ainda foi, a primeira Páscoa foi celebrada no Egito, através desse ritual, Moisés basta erguer um cajado, feito de madeira, que um grande mar se abre. Um grande mar se abre. E a hora que esse mar se abre, Israel passa por essa passagem e entra na segunda fase, a fase do deserto, caminho do Sinai. A Bíblia diz que aquela passagem, aquela Páscoa, é o batismo na água. Jesus celebrou todas as Páscoas. E a última Páscoa que Jesus celebrou foi a Páscoa da sua morte. E Jesus, ele faz algo diferente. Ele antecipa a Páscoa. Uma vez também o rei de Israel teve que mudar, Ezequias, a data de uma das Páscoas. Tudo isso com autorização dos céus. E Jesus antecipa a Páscoa, porque a Páscoa é o período em que ele escolheu, a data que ele escolheu para morrer. Mas também é a data que ele escolheu para ressuscitar. E ele sabia que é uma das festas principais. As principais festas que ele estabeleceu é a Páscoa e Tabernáculos. Nós temos mais festas, mas essas duas são as principais. E na festa da Páscoa, Jesus então diz: desejei ardentemente comer esta última Páscoa com vocês. E é colocado uma mesa. E nessa celebração Jesus mostra todo o caráter do Messias, porque ele coloca um avental e lava os pés dos seus discípulos. Nessa Páscoa, nesses dias que antecedem a sua morte, Jesus então, ele apresenta os 4 cálices dessa celebração. E ali está prestes a acontecer o maior ato profético da história da humanidade. A Bíblia diz em Hebreus 11:8 que Moisés, pela fé, celebrou a Páscoa. Ou seja, ele estava comemorando uma vitória que só viria milênios depois em Jesus de Nazaré. Ele imola um cordeiro no Egito, crendo que há um outro cordeiro que um dia seria imolado em uma cruz para libertar toda a humanidade. E ali então Jesus celebra a Páscoa para iniciar-se o maior ato profético, o mais poderoso ato profético, o mais poderoso ritual que Deus fez na terra. E ali Jesus vai participar de um ritual de morte. A Páscoa agora tem um cordeiro vivo. Não é mais um animal, é um cordeiro vivo. E esse cordeiro é Jesus. E Jesus é esse cordeiro. Por isso ele antecipa a Páscoa que ele celebra com seus discípulos. Porque ele vai entrar na data bíblica, na data da Páscoa dos judeus. Quando os judeus comemorarem a Páscoa, ele é o cordeiro
que será oferecido, morto em uma cruz. É o maior ritual, porque abre uma porta real para você ser salvo. Abre uma porta real para você ser curado de toda e qualquer enfermidade. Abre uma porta real para você sair da escravidão e se tornar rico. Abre uma porta, porque está escrito que Ele, Jesus, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida. Está escrito que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, para que nós pudéssemos ser curados. Está escrito em 2 Coríntios 9, que Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza você se tornasse um milionário. Tudo isso, e o único ato profético, o ritual de morte. E ele morre, não numa sexta-feira, como diz Babilônia. Jesus não morreu na sexta-feira. Você pode olhar na Bíblia, isso é um engano, uma mentira. Ele não morre numa sexta-feira, mas ele fica 3 dias e 3 noites no coração da terra. E a celebração da Páscoa traz uma inovação, que o cordeiro morto, ele volta à vida, ele ressuscita ao 3º dia, porque esse cordeiro é o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor. E através desse ato profético, a começar de Satanás, a começar dos demônios de enfermidade, os demônios de miséria, os demônios da prostituição e da sensualidade, nenhum deles pode dominar você. Ninguém, Satanás não pode mais obrigar você a pecar. Porque se você compreender o que Jesus fez, e em todo e qualquer momento da sua vida, em que você for tentado, em todo e qualquer momento da sua vida, atacado por uma enfermidade, se você clamar pelo sangue de Jesus, se você clamar pelo ato profético da cruz, o primeiro a cair debaixo dos teus pés é Satanás. Porque esse ato destruiu Satanás, e ele sabe disso. Ali a Bíblia diz que nesse ato profético, todos os demônios, todo o reino das trevas foi derrotado por Jesus, o humilde de Nazaré. Jesus, o humilde de Nazaré, com uma coroa de espinhos, destronou a coroa de brilhantes de Satanás, arrancou o manto de Satanás e tomou as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás e pisou na cabeça de Satanás. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não perece, mas é salvo e tem a vida eterna.